Fala pessoal, o Emblema aqui de novo para mais um vídeo. Perdão pela demora, mas hoje a gente vai falar sobre uma obra que nunca foi mencionada aqui no canal, mas vocês com certeza já devem ter ouvido falar sobre ela, que é Devilman. Primeiramente pessoal, perdão pela minha voz, eu tô meio rouco essa semana ainda, mas eu tô aqui para gravar vídeo. E hoje a gente vai falar sobre Devilman, uma obra que deve estar até recente na mente de vocês, afinal saiu na Netflix, teve um reboot, parece, na Netflix. Eu não chamaria bem de reboot, mas eu explico isso em outro vídeo. Mas Devilman tá lá na Netflix, dubladinho. Ele conta a história do Akira, do Ryuki e da Miki, que o Akira acaba se tornando um Devilman, enquanto o Ryuki é o amigo dele que meio que descobre as coisas ali sobre os demônios. Não vou me aprofundar muito, senão vai ser spoiler. E o vídeo de hoje não é muito bem para se tratar da história, mas sim sobre um dos elementos que é meio esquecido ali na obra original. Se você não sabe, a versão da Netflix é uma versão atualizada sobre algo que realmente precisava de uma repaginada para ser contado de novo. E foi contado muito bem. Devilman, ele é um mangá lá da década de 70. Então, ele é bem antigo, mas a mensagem que ele transmite, ela atravessou gerações. Por isso que ela teve uma repaginada pela Netflix. Devilman, ele é uma obra muito completa. Sugiro que você leia ou assista o anime da Netflix, não importa qual seja. Mas hoje a gente vai falar sobre um aspecto bem interessante do anime, do mangá, que foi meio esquecido, que é o fato do Akira, o nosso protagonista, ter se transformado num Devilman. Você deve estar se perguntando, mas por que o vídeo é sobre isso? Afinal, é algo normal, algo que passa muito rápido ali no mangá, no original e até no reboot ali da Netflix. Obras ali sobre Devilman, mas a transformação de Devilman é um elemento bem fundamental e bem legal de se explorar na história. Bem, primeiramente, a história começa com Akira, que é um humano normal, se encontrando com seu amigo Ryu, que informa ele que ele descobriu algo terrível sobre as pesquisas de seu pai, que ele descobriu que demônios são reais. E a origem dos demônios no mundo de Devilman é que, aparentemente, os demônios, eles nasceram na criação do mundo. Tudo se iniciou com Deus criando o mundo, com todas as coisas que a gente conhece, né? Mas, sem querer, sem perceber, os demônios surgiram. E essa parte, ela é muito vaga, porque no original dá a entender que os demônios, eles são humanos, assim, uma espécie de humanos normais. Enquanto em outras mídias de Devilman, dá a entender que os demônios já nasceram com essa forma monstruosa. Em todos os casos, lá na obra original, o Ryuki, após apresentar essa informação para Akira, ele revela que os demônios ali com a sua forma humana tinham uma habilidade bem peculiar, que eu vou chamar de mega evolução, que no caso seria se fundir com outra espécie para aprimorar suas habilidades naturais. Por exemplo, como o próprio Ryu fala durante a sua ilustração, aparece uma mulher ali, um demônio, né, que se funde com uma cobra e ela ganha uma nova forma monstruosa ali, havendo com cobras. E ela se funde de novo com uma árvore e ela ganha outra forma, algo bem monstruoso. Dá a entender aquela aparência demoníaca dos Devilmans, né? Mas até onde eu quero chegar nesse vídeo? Bem, pessoal, os demônios, eles existem basicamente lá na obra de Devilman desde o início da criação do mundo humano. E eles vêm se fundindo com outros seres ali, animais, árvores, acho que até minério, se possível, mas aí já não tenho certeza. Mas o que aconteceria se um demônio se fundisse com um humano? Bem, isso aconteceu diversas vezes durante a obra, durante as mídias de Devilman. Os demônios se fundem com humanos. Inclusive, isso aconteceu com Akira. Durante ali aquela festa que o Ryuki meio que organizou para meio que ser uma isca para os demônios, né? Para poder chamar demônios. Em algum momento durante a chacina, o sangue que o próprio Ryuki causou, né? Os demônios começam a aparecer, se manifestar nas pessoas, a se fundirem com as pessoas. Aquelas pessoas que eram humanos
se tornam os próprios demônios. Os demônios tomam o seu corpo e eles podem assumir a forma humana a partir daí. Algo mais parecido com o Berserk ali, com os apóstolos que têm sua forma humana e monstruosa. Só que aqui os humanos deixam de ser humanos, as suas personalidades, mentes são consumidas. E é isso que acontece lá na obra original e no reboot da Netflix. O Akira, ele é fundido com um demônio bem específico, o Amon. Bem, a gente tem certeza do Amon porque o Amon, ele não é mencionado, assim, ele é mencionado na obra original, mas ele não é mencionado muito bem quem ele é. Não é aprofundado lá no original, mas depois seria. Mas o Akira, ele é fundido com o Amon. Nessa transformação, ele deveria perder a sua mente humana. O Amon devia assumir o corpo, mas não foi assim. Porque existe um fator bem crucial durante isso. A mente mais forte, aquela que tiver mais vontade, a alma que tiver mais vontade, vai se sobrepujar sobre a outra e vai ter o controle ali. A maioria dos humanos que estava ali não tinha essa vontade e os demônios consumiram sua mente e o seu corpo, tomando o lugar daquelas pessoas. Enquanto o Akira, aos olhos do Ryuki, né, como ele era um humano puro, com vontade de ajudar as pessoas de verdade, ele conseguiu sobrepujar as vontades do Amon. A mente do Amon não sobrepujou a dele. Então ele ganha essa transformação de Devilman. Ele ganha os poderes do Amon, o corpo do Amon e o dele se mantêm ali no controle dessa transformação de Devilman. Ele é o primeiro Devilman a surgir na história de Devilman, o que leva o nome da obra. Até aí tudo bem, né? Acabou aí na obra original, nunca mais é mencionada. Não tô lembrado não. Esse fato de transformações, mas não vai acabar por aí, porque depois de algum tempo, isso seria mais aprofundado. Vocês se lembram que eu mencionei que o Akira, ele é fundido com o Amon. E nunca mais ali na obra é mencionado o Amon. Se vocês não sabem, durante ali os anos 80, Devilman ganhou 3 OVAs. 2 inspirados no mangá original e o terceiro inspirado em um mangá que foi aparentemente escrito ali pelo Go Nagai. Teve participação do Go Nagai, criador de Devilman, o originalzão. Teve participação ali também dele. E esse mangá contava com o quê? Com o Amon, a mente do Amon tomando conta ali do corpo do Akira. E esse OVA 3, que ele é bem diferente do mangá, ele adapta bastante coisa ali. Ele meio que toma conta ali, ele pega um pouco do mangá original, pega um pouco desse novo mangá que teve e funde. E nesse OVA, se você não assistiu ainda, vá lá assistir. Ele é muito legal. Só que da metade pro fim, quem aparece? O Amon. O Amon, ele toma conta do corpo do Akira. Por que ele aparece finalmente? Porque o Akira, ele se vê em dúvida após, atenção, mega spoiler. Vai vir um spoiler imenso agora. Se você não assistiu Devilman ou leu, o que eu vou falar a seguir é um mega spoiler da obra. Continue se você quiser. Bem, pessoal, voltando, o OVA, ele tem aquele momento ali da Miki. A Miki morre e com certeza foi bem brutal. A partir desse momento, o Akira se vê em dúvida. Algo que ele botava até muita fé e esperança, se põe em dúvida. E o Amon se manifesta da mente dele. Por quê? Lá no início, o Akira conseguiu sobrepujar a vontade do Amon pelo seu coração puro, sobre ele não ter nenhuma dúvida sobre os humanos, a humanidade, a esperança. E a Miki, na obra de Devilman, ela é a própria personificação da esperança. Quando ela morre, é um passo pro Akira duvidar de tudo, ficar com a mente fraca. E esse OVA trata disso, essa dualidade, esse combate que o Akira tem que ter contra o Amon, que o Amon é o completo, como eu posso dizer, é o caos, é a desordem, é a desesperança, enquanto o Akira tem que ser a esperança, tem que ser aquele cara que vai dizer que não, os humanos eles podem funcionar, mesmo que seja o próprio Akira, o único humano bom que ainda resta, ele é parte da humanidade, ele traz a esperança para a humanidade também. Então o OVA 3, que se chama Apocalipse de Amon, se trata mais disso, entende? Então, naquele momento, o Amon toma conta do corpo finalmente, mas o Akira consegue sobrepujar a mente dele de novo. Ali ele consegue recuperar depois dele ter um conflito interno na mente dele, no coração, contra o Amon, inclusive até contra a Miki, que pra mim ele encontrou a alma dela, a própria alma, não foi parte da cabeça dele, foi a alma dela que apareceu ali e ele conseguiu recuperar a sua esperança na humanidade.
E ele recupera ali sua forma humana, seu corpo de Devilman, e a mente do Amon é contida novamente. Mas esse OVA, essa história, dá a entender que quando um demônio e um humano se fundem, a mente de um, quando ela é suprimida, ela continua existindo, ela consegue ver tudo que está se passando. Então, nesse OVA, o Amon, ele viu tudo que o Akira passou, ele joga tudo na cara. O que mais fortalece essa teoria pra mim? Pra mim isso já é uma teoria. Bem, pessoal, vamos de novo para mais spoiler, como eu já avisei. Lá no Devilman Crybaby, que é o Devilman lá da versão da Netflix, tem um episódio que é uma adaptação barra coisa nova ali com os pais do Akira, que nunca são mencionados em outras obras, que o pai dele acaba se fundindo com um outro demônio que é muito conhecido ali no início, que é uma tartaruga que come as pessoas e os rostos delas aparecem em seus cascos. Durante esse episódio, o pai dele se transformou. Ele consome ali as pessoas, né? Só que durante isso, a gente percebe que ele tá matando as pessoas, inclusive ele devorou a própria mãe do Akira também, que era a esposa dele. É um episódio bem emocionante, mas a gente vê que aquele demônio, ele quer fazer aquilo, ele quer cometer aquelas maldades. Enquanto o pai dele tá chorando, a gente vê ali aquele demônio chorando e ele tá meio a meio. E o Akira, ele grita, ele implora pro pai dele combater esse monstro. Só que o pai dele não tem força o suficiente, ele tem força pra meio que se manifestar ali, né, chorar e tal, falar algumas coisas, enquanto o monstro tenta suprimir ele. Quando vencer um demônio, não existe a menor possibilidade, nenhuma chance disso acontecer. Então a gente vê que ali a transformação da mente, né? A mente tava meio a meio, meio pro demônio e meio pro pai do Akira. Bem, eu não vou falar o que acontece, né? Senão vai ser spoiler, mais spoiler do que você tá assistindo. Mas a gente vê que aquilo ali, aquela transformação, que depende muito da pessoa. Inclusive lá no Crybaby a gente vê uma criança tomando conta da mente de um demônio. Uma criança, cara, do nada. Uma criança, o quanto de vontade ela poderia ter pra sobrepujar a mente de um monstro. Bem, pessoal, esse foi um vídeo falando um pouquinho sobre essa transformação, né? A transformação do Devilman, que é algo que eu acho bem interessante, que inclusive é mencionado mais no mangá que conta a história do Amon, que eu mencionei que ele se inspira no OVA 3 da Apocalipse de Amon, que ele é um mangá bem interessante, ele menciona um pouco mais sobre transformações, sobre fusões, sobre as fusões que existem na obra de Devilman, que é um elemento bem pouco usado, bem pouco mencionado, mas ele é bem ali meio que jogado de vez em quando aqui e ali e tal na obra, mas é algo que eu poderia até me afundar um pouco mais em um próximo vídeo, mas eu acho que você conseguiu entender, né, o que é a transformação de Devilman, os elementos ali, o que compõe ela, as coisas que foram causadas, o que a gente explorou na obra ali e o conceito dela. Bem, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e de novo, perdão pela demora, mas em breve eu vou estar me explicando por que eu tô demorando tanto. Muito obrigado por... Tá vendo? Eu tô meio rouco. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Emblema tá aqui. Até a próxima. Não desculpa não, homem é escroto. Veio demais pra ser feminista. Homem tem que se fuder, todo machista. Sua rola fede, é fodida. Não olha pra minha coxa, eu vou chamar a polícia. Eu odeio homem, vai se provar tudo. Aí, galera, já ativou o sininho?